Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar as propriedades específicas da matéria. Só recapitulando, na aula passada nós estudamos as propriedades gerais da matéria, certo? Então, nós vimos que as propriedades gerais da matéria são comuns a todos os tipos de matéria, todos os tipos de substâncias. Então, por exemplo, seja vidro, madeira, ar, plástico, todos esses materiais, todas essas substâncias possuem massa, possuem volume, tem a propriedade da impenetrabilidade, da compressibilidade, etc. Então, todos os tipos de matéria, todos os tipos de substâncias possuem as mesmas propriedades gerais. Só que essas propriedades gerais não servem para eu conseguir diferenciar um tipo de matéria de outro, né, de outra. Ou seja, não serve para eu diferenciar uma substância de outra substância. Imagina que eu tenho uma determinada substância dentro de uma caixa fechada. Eu digo, gente, aqui tem uma substância com 30 gramas. Tem como eu saber que substância é que tem lá dentro? Só pela massa, que é uma propriedade geral da matéria? Tem como eu saber? Não tem, né? Então, as propriedades gerais, portanto, não servem para eu diferenciar uma substância da outra, um tipo de matéria da outra, certo? Já as propriedades específicas, como nós vamos estudar hoje, nós veremos que elas servem para diferenciar, para caracterizar uma substância, certo? Então, um tipo de matéria. Dá para eu conseguir diferenciar uma determinada substância de outra substância a partir de suas propriedades específicas. Porque, como o nome já diz, as propriedades são particulares de cada substância, certo? Então, no livro de vocês, nós temos aqui, propriedades específicas da matéria. Existem diferentes tipos de materiais e cada um deles apresenta características particulares. Vamos estudar agora quais são as propriedades específicas da matéria, que são divididas em propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades organolépticas, certo? Então, daqui nós já sabemos as propriedades da matéria, específicas da matéria, são divididas em propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades organolépticas. Então, como a gente pode ver aqui, as propriedades específicas da matéria, né? Já como o próprio nome diz, são específicas a cada tipo de matéria, a cada material. Servem, portanto, para diferenciar um tipo de matéria de outro, certo? E como eu já falei, são subdivididas em propriedades físicas, propriedades organolépticas e propriedades aqui magnéticas também. No livro de vocês, né, aparece ainda a subdivisão de propriedades químicas. Como a gente vai ver lá no livro, as propriedades químicas estão relacionadas às reações químicas, né? Então, nós temos aqui as propriedades físicas, são o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o ponto de solidificação, o calor específico, a densidade, certo? Então, essas são as propriedades físicas. Algumas delas nós já conhecemos lá do nosso estudo sobre os estados físicos da matéria e as transformações entre os estados físicos, as mudanças de estado físico, né, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nós já conhecemos, certo? Aí nós temos aqui as propriedades organolépticas, estão relacionadas aos órgãos dos sentidos. Que propriedades são essas? São a dureza, a cor, o brilho, o odor e o sabor. Essas são as propriedades organolépticas. Já as propriedades magnéticas são referentes, né, às características magnéticas de um determinado material. Então, nada mais é do que o magnetismo. Então, é eu saber se um determinado material tem essa propriedade magnética ou não, certo? Então, como a gente vai ver, né, mais na frente,
alguns materiais têm essas características e outros não. Bom, nós vamos começar o nosso estudo sobre as propriedades específicas da matéria pelas propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são aquelas que são percebidas pelos nossos órgãos dos sentidos, então pela nossa visão, pelo nosso olfato e pelo nosso tato também, certo? Então nós temos aqui, ó, cor, né? Diferentes materiais vão apresentar diferentes cores. Eu coloquei aqui o exemplo, né, do ouro e aqui da prata, certo? Então eles têm diferentes cores, né? O ouro é dourado, a prata é acinzentada, brilhosa, enfim. Então a cor, portanto, é uma propriedade específica. Um determinado material vai ter uma cor, outro determinado material vai ter outra cor. Portanto, pode servir para diferenciar um material de outro, certo? A segunda propriedade organoléptica é a dureza. O que é a dureza? Vejam só, é definida pela resistência que um material oferece a ser riscado por outro material. Então, é a resistência em ser riscado, certo? Então, o material ele é considerado mais duro que outro quando consegue riscar esse outro material, deixando uma ranhura, um sulco, ele sendo gasto, vamos dizer assim, certo? A substância mais dura que se conhece na natureza, né, natural, é o diamante, que ele é usado para cortar e riscar materiais como, por exemplo, o vidro. Então, o vidro ele geralmente é cortado pelo diamante. As máquinas nas indústrias que cortam placas de vidro, na verdade, né, são cortadas por instrumentos, por máquinas que na pontinha tem um diamante, certo? Que ele é bem duro. Ele não consegue ser riscado, ele risca outros materiais, né? Para a gente determinar a dureza de um material, nós utilizamos uma escala chamada de escala Mohs, que vai de 1 a 10, certo? O valor 1 corresponde ao material mais, vamos dizer assim, menos duro, né? Vamos dizer assim, que é o talco. E o valor 10 corresponde àquele que tem maior dureza, que no caso é o diamante, certo? Então a gente caracteriza os materiais, a sua dureza, nessa escala que vai de 1 a 10. O 1 corresponde à dureza do talco e o 10 corresponde à dureza do diamante. Aí eu levanto a questão. Nessa imagem aqui embaixo, nós temos aqui um quadro e o giz, né? O quadro negro e o giz. Quem é o material mais duro? O quadro ou o giz? Então pensem aí, qual é o material mais duro? É o quadro ou é o giz? Ah, tia, é o quadro. Beleza, então quem é que está sendo riscado? É o quadro ou o giz? Lembrando, o material que é riscado é aquele que está sendo consumido, que está sendo gasto, que está sendo feito uma ranhura, um sulco. Quem é que está sendo gasto? É o quadro ou é o giz? Ah, tia, é o giz. Então, quem é que está sendo riscado, portanto? É o giz, não é o quadro. Interessante, né? Interessante a gente ver como que a ciência muda o nosso conhecimento, beleza? Então, na verdade, no quadro e no giz, quem está sendo riscado é o giz, embora pareça que seja o quadro que está sendo riscado, beleza? Aqui nós temos as próximas propriedades organolépticas, né? Que é o brilho, que é a propriedade que alguns materiais têm de refletirem muito bem a luz, certo? Então, um objeto é mais brilhoso quando ele reflete mais a luz, certo? Então, tem alguns materiais que vão ter um brilho maior, outros vão ter um brilho menor. Então, eu coloquei aqui uma pedra, pode ser, por exemplo, um diamante, e ele é bem brilhoso, né? Ele consegue refletir muito bem a luz. Já que eu tenho uma barra de ferro, um negócio aqui de ferro, que ele não é tão brilhoso, né? Ele não consegue refletir tão bem a luz.
Outra propriedade organoléptica é o sabor. Então, tem alguns materiais que são insípidos, né, sem sabor, como por exemplo a água potável, e existem outros materiais que são sápidos, que possuem sabor, né? Então, insípido é sem sabor e sápido é com sabor, né? E ainda, né, dentro dos materiais que são sápidos, né, que tem sabor, tem aqueles que têm um sabor amargo, tem aqueles que têm um sabor salgado, tem aqueles que têm um sabor adstringente, tem aqueles que têm um sabor doce. Então, portanto, o sabor também pode ser utilizado para diferenciar uma determinada substância de outra. Através de sabor, você, por exemplo, pode diferenciar um suco de limão de sei lá, um suco aliás, um refrigerante, que é bem docinho, né? O suco de limão, ele é um pouco mais azedo, já o refrigerante, desculpa, é bem docinho, certo? Então, né? Aí lembrando, o sabor é percebido pelo nosso paladar. E aí nós temos a próxima propriedade organoléptica, que é o odor, né? Então existem alguns materiais que são inodoros, sem cheiro, e outros materiais são odoríferos, né? Possuem cheiro, e essa propriedade pode ser percebida através do nosso olfato. Então, o cheiro das substâncias também serve para caracterizá-las. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão perceber, né, que existem algumas substâncias que têm cheiros muito característicos. O enxofre tem um cheiro muito característico, a acetona tem um cheiro muito característico, o éter tem um cheiro muito característico. Então, também podem ser utilizados, portanto, para diferenciar uma substância da outra, ok? No livro de vocês, nós temos aqui na página 277 as propriedades organolépticas. Temos aqui, ó, as propriedades da matéria que podem ser identificadas pelos órgãos dos sentidos, tato, audição, visão, gustação e olfato, são chamadas de organolépticas. Por exemplo, a cor do ouro, o cheiro do vinagre, o sabor azedo do limão, o brilho da prata, a transparência do vidro, a textura áspera da sílica, né, que é o que constitui a areia, entre outros. Podemos usar as propriedades organolépticas para diferenciar o sal do açúcar branco refinado, justamente, apenas provando cada um deles. Sempre que usarmos um órgão sensorial para determinar as características de um material, usamos suas propriedades organolépticas, tá bom? Na nossa próxima videoaula, nós vamos estudar as propriedades específicas físicas da matéria. Até a próxima!